Bom dia, abençoadas e abençoados! Que semana linda que a gente está iniciando. O sol já está assim estralando, tá um ventinho gostoso. E que delícia poder começar mais uma semana junto com você. Que o Senhor possa estar presente nesse lugar, nesse ambiente onde você esteja, onde você estiver. Possa ir então pegar nesse momento o seu café, sua Bíblia, para que a gente possa falar do nosso Pai no dia de hoje e que Ele possa nos entregar aquilo que Ele deseja alinhar o nosso coração, não só hoje, mas durante essa semana e todos os dias. Amém? Então vamos lá, já pode abrir a sua Bíblia em Mateus 26 e nós vamos ler do 36 ao 44, que fala o seguinte: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza mortal. Fique aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e disse: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Vamos finalizar aqui. Quando a gente compreende esse texto, o quanto que ele é profundo, assim, o contexto dele, Getsêmani, é um lugar onde Cristo foi entregue na cruz. Então é um lugar onde ele sabia, né, o que ele iria passar, ele sabia o sofrimento que ele iria passar. E ainda assim, né, ele sabendo, ele sentindo dor, uma tristeza mortal, né, como diz aqui, ele ainda pede para o Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim essa dor. Mas ele ainda fala: Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Quantas vezes que nós estamos passando por problemas, né, dificuldades na nossa vida, e a gente simplesmente pede, né? Pai, afasta de mim este cálice. Mas a gente não pede a segunda parte. Nós não pedimos, por exemplo, para que seja feita a vontade do Senhor. É interessante que algumas vezes eu fui chamada para poder orar por pessoas que estavam enfermas, e quando eu chegava lá, eu orava exatamente como o Senhor ora, né? Aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode mudar aquela situação. Mas eu sempre orei, né? Que seja feita a tua vontade. E lembrando de todas as coisas que eu já vivenciei, principalmente em relação à saúde com os meus filhos, quando eu passei com a cirurgia do meu filho, que ele fez cirurgia no coração, quando ele nasceu, que ele teve a leucemia, e logo depois a gente tinha que fazer procedimentos, vários procedimentos com ele por conta da síndrome de Down. E foram tantas coisas, e naquele momento eu não tinha essa intimidade com o Senhor, eu nem sequer conhecia a Bíblia direito. Eu não orava dessa forma, né? Eu não pedia para que seja feita a vontade dele.
E também não orava para que ele afastasse de mim esse cálice. Era como se eu tivesse que passar por aquilo, então vamos passar. Era esse o meu pensamento. Mas pedia para que ele cuidasse, né, para que ficasse tudo bem. E recentemente, como eu já havia dito aqui para vocês, meus filhos foram fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, totalmente diferente, nada invasiva, né? Assim, uma cirurgia muito complexa. E foram os meus 2 filhos fazer. Passaram-se, deixa eu pensar, 8 anos da última cirurgia que o meu filho teve, que o Kaique teve, e chegamos aqui 8 anos depois para os meus 2 filhos fazerem uma mini cirurgia. E hoje, com o entendimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, bem diferente de antes, eu fiquei desesperada durante a cirurgia, né? E demora, e angustiada antes deles entrarem, né, no centro cirúrgico. E tive vários sonhos durante a semana e todos os sonhos bem ruins. E eu falava assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? E eu não conseguia confiar e descansar ali no Senhor. E aí na hora que eles entraram no centro cirúrgico, eu descansei, né? Descansei na presença do Pai. Mas eu também não falei que fosse feita a vontade dele, né? Eu pedi para que o Senhor trouxesse eles bem, que fosse tranquilo tudo, toda a cirurgia, e esse foi o meu pedido. E o problema de tudo na nossa vida, né, é o olhar que a gente tem para as coisas, né? Aquilo que trava o nosso coração. Porque é muito fácil a gente falar, Senhor, afasta de mim esse cálice, tira essa dor de mim, tira essa amargura de mim, tira essa situação que eu estou vivendo. Mas a gente não pede, né, que seja feita a tua vontade. E esses dias, essa semana inteira, eles estavam de pós-operatório, então estavam se recuperando. E eles estavam chorando muito porque sentiam muita dor, muita dor. E aquilo dali me tirando um pouco do sério, eu tentando ter paciência, né, com eles, para tentar entender aquela dor que eles estavam passando. E ontem, em um dos momentos que eu estava dando banho neles, ajudando eles no banho, o Senhor foi muito claro assim no meu coração. Esse choro dos seus filhos é o mesmo choro que vocês vêm até mim. É o choro de Senhor, afasta de mim esse cálice. Tira de mim essa dor. Tira de mim toda essa dor que eu estou sentindo. E meus filhos choravam, choravam, choravam. E enquanto ele foi falando ao meu coração, eu falei, meu Deus, quantas vezes a gente pede para ele tirar esse cálice de nós. Quantas vezes a gente pede para ele tirar a dor de nós. Mas ele esteve ali. Ele passou por tanta dor, o Senhor. E foi feita, né? E ele ainda fala, mas Pai, por todavia, que seja feita a tua vontade. E ali naquele momento, ele falando comigo ali no meu coração, dentro daquela situação onde os meninos estavam chorando muito. E ele falando que assim somos nós, filhos que choram o tempo todo, que choram. E que ele também sente a nossa dor, que ele também sente o nosso sofrimento. Porque por mais difícil que seja, que eu estava já um pouco sem paciência com os meninos, eu ainda sentia a dor deles. Eu queria tanto que aquela dor cessasse, que aquela dor parasse. Mas a gente sabe que é pro bem deles, né? Para que fique tudo bem com eles. Que eles precisavam passar por esse processo. E assim é o Senhor conosco. Muitas vezes a gente chora,
Muitas vezes a gente sente dor e Ele sente a nossa dor. Ele sente a nossa dor porque Ele sabe exatamente o que passa dentro do nosso coração, a dor que nós estamos sentindo. Mas Ele é aquele pai que, minha filha, isso daqui é algo que vai te levar para outro nível. Eu sei que tá doendo, eu estou aqui com você, mas isso aqui é algo que vai te amadurecer, isso daqui é um processo que você precisa passar para que algo maior aconteça. E durante essa leitura de Jesus no Getsemane, ele volta 3 vezes. 3 vezes. Ele está na dor, ele está orando, ele pede para o Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que por todavia seja feita a tua vontade. E ele vai para os discípulos e os discípulos estão dormindo e ele fala, não é possível que vocês não conseguem ficar acordados, não é possível que vocês não conseguem orar e vigiar. E ele volta e ora mais uma vez e mais uma vez. Isso daqui me ensina que mesmo na dor ele permaneceu, que mesmo na dor ele continuou fazendo o que era preciso fazer. Ele continuou indo lá, orando, pedindo para o Senhor. Ele continuou fazendo aquilo que precisava fazer. Ele teve toda a dor, ele foi lá, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai. E depois dali, ele ainda sai e ele ainda faz os seus milagres, porque logo depois que ele sai dali, Pedro arranca a orelha, ele corta a orelha do soldado e Jesus vai lá, recolhe a orelha e reconstrói aquela orelha. Ele ainda sai de lá, depois de toda a dor do Getsemane, que ele está ali orando e está sentindo dor profunda na alma, ele ainda sai de lá e faz aquilo que ele veio para fazer, que ele faz os seus milagres, que ele continua fazendo, né, curando. E isso mostra para mim e hoje para você que mesmo na nossa dor, ele não parou. Mesmo diante da dor dele, ele não parou. Ele não parou. E muitas vezes eu e você, a gente sente uma dor no nosso coração e a gente tá com a alma amargurada, com tantas coisas acontecendo e a gente paralisa a nossa vida. A gente paralisa aquilo que o Senhor nos pediu, a gente não entrega os nossos projetos, a gente não faz o que o Senhor nos pede e a gente olha para Cristo e Ele, que é o nosso maior exemplo, Ele demonstra que Ele não parou, mesmo na sua maior dor, na alma cheia de tristeza mortal, uma dor sem igual, porque Ele sabia exatamente como Ele ia morrer, o que iria acontecer, o sofrimento que Ele iria passar. Mesmo assim, Ele ainda fala, que seja feita a tua vontade. E Ele sai de lá, e Ele ainda faz milagres. Ele ainda traz reconstituição para o soldado na sua orelha que foi arrancada por Pedro. Isso daqui ensina a mim e a você que mesmo diante da dor que nós passamos, que as tribulações que nós passamos, os momentos difíceis que nós passamos, que a gente continue caminhando, que a gente continue fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, que a gente não pare, mesmo diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, que a gente não pare de fazer, de cumprir aquilo que o Senhor nos pediu. O mundo vai falar pra gente, não, para, não é tempo, não é hora de fazer isso mais, chega, descansa, olha o que você está passando.
Mas se a gente olhar para Cristo, que é o nosso maior exemplo, Ele não para. Ele não para. Ele continua caminhando, mesmo diante da sua dor. Ele continua trazendo reconstituição. Ele continua trazendo cura para as pessoas, mesmo diante de dor e mesmo sabendo que eles ainda o negariam. Mesmo sabendo que essas pessoas iriam negar a Ele, ainda assim, Ele cuidou, Ele amou, Ele restaurou. E quando uma crise acontece comigo e com você, nós somos as primeiras a largar tudo e viver só na nossa tristeza. Que hoje eu e você, que essa semana eu e você, qualquer situação difícil que a gente estiver vivenciando, que a gente possa a cada dia ser mais semelhante a Cristo e permanecer naquilo que o Senhor nos entregou. Enquanto Ele não falar para mim, para você, pare, nós não iremos parar. Nós não iremos parar, porque não é sobre mim e você, mas é sobre quem Cristo é para nós. Amém? Então que você possa ter uma semana abençoada, que você possa refletir nessa palavra, que se hoje você estiver passando por qualquer dificuldade, entregue nas mãos do Senhor, descanse, mas não pare. Não pare com aquilo que o Senhor te entregou nas suas mãos. Que seja a sua casa, que seja a sua família, que seja o seu chamado, que seja o ministério, que seja o seu casamento. Não pare. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui pedir para que o Senhor nos ajude. Para que o Senhor nos ajude a nos manter de pé, para que o Senhor nos ajude a não parar diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Que a gente possa permanecer, que a gente possa levantar a nossa cabeça todos os dias, Pai, e entregar o nosso melhor e fazer conforme o Senhor nos pede, conforme o Senhor nos ensina, Pai. Que a gente não olhe apenas para os nossos problemas, para a nossa dor, mas para que a gente possa olhar para o Senhor, que é o nosso alvo, que a gente possa seguir adiante do Senhor e cumprir aquilo que o Senhor nos pede, Pai, em nome de Jesus, que a gente não pare, mesmo diante da dor, que a gente permaneça e continue, que a gente possa se assemelhar ao Senhor, Pai, a todo momento, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo para vocês. Que vocês tenham uma semana linda e abençoada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus com vocês. Grande beijo, até amanhã.